Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 23 de março é dia de São Vitoriano e seus companheiros. O Nerico, o rei ariano dos Vândalos, na África, sucedeu a seu pai, Genserico, em 477. Inicialmente comportou-se com moderação em relação aos católicos, mas, em 480, deu início a uma terrível perseguição contra o clero e as santas virgens, a qual, em 484, se generalizou, condenando inúmeros católicos à morte. Vitoriano, um dos principais senhores do reino, havia sido eleito governador de Cartago, com o título romano de procônsul. Era o mais abastado súdito do rei, que lhe depositava muita confiança porque sempre se comportara com a mais inviolável fidelidade. O rei, após ter promulgado seus éditos cruéis, enviou um mensageiro ao procônsul, prometendo despejar-lhe as maiores riquezas e honrarias que estivessem ao alcance das mãos de um príncipe, desde que se conformasse à religião. O procônsul, que mesmo em meio às cintilantes pompas do mundo compreendia perfeitamente sua vacuidade, deu a seguinte resposta: Dize ao rei que eu confio em Cristo. Sua majestade pode condenar-me a quaisquer tormentos, mas jamais consentirei em renunciar à Igreja Católica, na qual fui batizado. Mesmo que não houvesse uma vida depois dessa, eu jamais seria ingrato e pérfido para com Deus, que me concedeu a alegria de conhecê-lo e me conferiu as suas graças mais preciosas. O tirano ficou furioso com a resposta, e é difícil conceber que tipo de torturas fez o santo padecer. Vitoriano, contudo, as sofreu com alegria, e em meio a elas encerrou seu glorioso martírio. O martirológio romano nesse dia acrescenta-lhe 4 outros companheiros que foram coroados na mesma perseguição. 2 irmãos capturados por causa da fé, prometeram um ao outro que, se possível, morreriam juntos, e pediram a Deus a graça de sofrerem os mesmos tormentos. Os perseguidores os surpreenderam no ar com enormes pesos atados aos pés. Um dos irmãos, atormentado pelo excesso de dor, pediu que o baixassem, desesperado por um alívio o mais breve que fosse. O outro irmão, temendo que isso pudesse levá-lo a negar sua fé, gritou desde o cavalete: Deus te livre, querido irmão, de pedires tal coisa. Acaso é isso que prometemos a Jesus Cristo? O outro ficou tão maravilhosamente encorajado que clamou em resposta: Não, não, não quero ser libertado. Aumentai minhas torturas, exercei todas as vossas crueldades, até que elas se esgotem sobre mim. Ambos tiveram a pele tostada com placas de ferro incandescente, e foram torturados por tão longo tempo que os executores afinal os deixaram lamentando. Todo mundo segue o exemplo deles. Ninguém abraça a nossa religião. Disseram isso especialmente porque, apesar desses irmãos terem sido torturados por tão longo tempo e de maneira tão cruel, não se podia notar cicatriz ou ferimento algum neles. 2 mercadores de Cartago, ambos de nome Frumêncio, sofreram o martírio por volta da mesma época. Entre os muitos gloriosos confessores daquele tempo, um de nome Liberato, eminente médico, foi enviado para o exílio com sua esposa. Somente lamentava ver-se separado dos filhos, mas sua esposa conteve-lhe as lágrimas com as seguintes palavras: Não pensei mais neles. Jesus Cristo em pessoa os cuidará e protegerá suas almas. Na prisão, dissera a mulher que seu marido havia se conformado à religião pagã. Por isso, quando o encontrou na vara diante do juiz, censurou-o em plena corte pela insensatez de ter abandonado a Deus. Contudo, ao ouvir sua resposta, descobriu que havia sido ludibriada a revelar assim a porfíria fé às autoridades. A revelar assim a própria fé às autoridades, o que levou ao seu fim. 12 criancinhas, ao serem arrastadas, agarravam seus companheiros pelos joelhos até que os perseguidores as separavam pela força bruta.
foram diariamente espancadas e flageladas de maneira mais cruel durante longo tempo. Contudo, pela graça de Deus, todas perseveraram na fé até o fim da perseguição. São Vitoriano e seus companheiros, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje são Turíbio de Mogrovejo, Santo Eteovaldo, Beato Pedro de Gúbio, Beata Sibilina de Paiva.